A honra de iniciar esse meu pronunciamento informando que, na condição de relator da Comissão de Avaliação do Plano Nacional de Banda Larga na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, eu voltei a cobrar ontem e fizemos uma nova reflexão hoje, durante o 58º painel Telebrasil, que haja celeridade por parte do governo federal na regulamentação do artigo 36 da Lei 12.715 de 2012, que prevê a isenção do pagamento do Fistel para os serviços de telecomunicações via satélite, que são taxados diferentemente dos mesmos serviços oferecidos por tecnologia de cabo coaxial ou rede de fibra ótica. Esse artigo 36 da Lei 12.715 prevê justamente que as estações terrenas de satélite tenham exatamente uma isonomia em relação aos mesmos serviços de telecomunicações prestados via rede de fibra ótica ou outra tecnologia de cabo. Aliás, sobre esse assunto, senhor presidente, eu tive a oportunidade também de encaminhar um ofício ao ministro-chefe da Casa Civil, ministro Aloysio Mercadante, com cópia para o ministro das Relações Institucionais da Presidência, o ministro Ricardo Berzoini, alertando da importância da presidenta Dilma regulamentar esse artigo 36 da Lei 12.715, porque todos os outros artigos que careciam de regulamentação já foram regulamentados. E resta apenas esse artigo 36, que traria grandes benefícios para o Programa Nacional de Banda Larga. E essa conexão, ela existe exatamente por isso, porque o governo federal instituiu o regime especial de tributação do Programa Nacional de Banda Larga, e a lei que legitimou esse regime especial foi justamente a Lei 12.715. E todos os artigos dessa lei que careciam de regulamentação foram regulamentados, restando apenas o artigo 36, que é justamente o artigo destinado à isenção das estações terrenas de satélite. E por que a minha preocupação a esse respeito? E por que a minha preocupação em fazer essa associação desse assunto da Lei 12.715, no seu artigo 36, com o Plano Nacional de Banda Larga, do qual eu sou relator da comissão encarregada por fazer a sua avaliação? Exatamente porque a tecnologia de cabo, a tecnologia de rede de fibra ótica, não consegue chegar às regiões mais isoladas. Além do grande investimento que isso representaria, seria uma infraestrutura fenomenal. Mesmo o Brasil tendo hoje, através da Telebrás, cerca de 30 mil quilômetros em rede de fibra óptica, formando o seu backbone, certamente nós vamos ter localidades isoladas que nunca terão acesso a essa rede de fibra ótica, nunca serão atendidas por essa rede de fibra ótica. Por isso, a gente precisa da tecnologia de satélite para chegar a essas localidades. E, na medida em que se regulamenta os demais artigos da Lei 12.715, isentando a tecnologia de cabo, a tecnologia de rede de fibra ótica, está justamente favorecendo aquelas localidades de maior densidade populacional, os grandes centros do Brasil, que acabam tendo os maiores benefícios e já são as regiões melhor contempladas de internet de boa velocidade. E o Plano Nacional de Banda Larga, ele foi criado justamente
para fazer com que a internet de boa velocidade chegue às regiões mais isoladas do Brasil, para atender justamente aquelas populações que mais precisam de comunicação e dessa tecnologia, que é uma tecnologia fundamental para elevar a condição de conhecimento, de cultura e de cidadania do povo brasileiro. Porque através da internet é possível se fazer educação à distância. É possível, por exemplo, no município de Jordão, no município de Santa Rosa, ou no município de Taumaturgo, lá no estado do Acre, que certamente nós não vamos conseguir implantar uma universidade presencial, nós podemos fazer chegar a educação à distância através da Universidade Aberta do Brasil. A Secretaria de Estado de Educação do Acre tem toda uma política voltada para fazer chegar a educação à distância a essas localidades e dar oportunidades aos jovens que vivem nesses municípios isolados de ter também o acesso à educação. Se nós nos preocupamos tanto em constituir uma discussão, um debate nacional sobre a importância da educação em tempo integral, é muito importante que a gente faça a associação da necessidade de educação a tempo integral com a necessidade de termos internet de boa velocidade em todas as residências do Brasil. Por quê? Porque as crianças hoje estão muito mais habilitadas a buscar conteúdo na internet. Então, na medida que a gente faz essa infraestrutura, na medida em que a gente faz chegar às residências dos brasileiros a possibilidade de um acesso de boa velocidade à internet, com certeza nós estaremos ajudando para a antecipação dessa política de educação a tempo integral que vai atender milhões de brasileirinhos. Então, essa Lei 12.715 de 2012, que criou o regime especial de tributação do Programa Nacional de Banda Larga, justamente para incentivar, para que a gente tivesse esse Plano Nacional de Banda Larga com acessos de 1 megabit por segundo ao valor de R$ 35,00 e nos estados onde tiver incentivo de ICMS, esse valor chegar a R$ 29,00, isso tudo teria um grande impulso se nós tivéssemos a regulamentação do artigo 36. Então, essa Lei 12.715 ampliou os benefícios fiscais a serem concedidos para as redes de telecomunicações de banda larga, incluindo a desoneração de equipamentos e do serviço para a área rural, além da isenção de taxa do Fistel para as estações terrenas, antenas que fazem comunicação com os satélites. Acontece que as outras tecnologias tiveram os artigos regulamentados e já gozam dessa isenção, mas as estações que fazem a comunicação com os satélites, as estações terrenas, não gozam desse benefício e exatamente as localidades mais isoladas, as localidades que mais precisam de acesso à internet e que vão necessitar necessariamente da tecnologia de satélite para receber esse benefício, essas regiões estão prejudicadas com a não regulamentação desse artigo da Lei 12.715. Então, é muito importante que nós tenhamos uma reflexão do governo federal nesse período, para que a gente possa ainda, nesse ano de 2014, fazer essa regulamentação para que passos importantes sejam dados no próximo período. No entanto, a desoneração para o segmento de satélite ainda não aconteceu, não foi regulamentada. Especialistas afirmam que os custos mais enfrentados pelo setor estão associados à complexidade dos processos regulatórios e ao valor das taxas do Fistel aplicada sobre o serviço de satélite. Isso impediria a redução de preços para a prestação de serviços. E vale a pena ressaltar que as taxas de fiscalização incidentes no primeiro ano de serviço, acrescida dos impostos incidentes, representa um custo mensal de R$ 25,00 por aparelho habilitado. E essa reclamação, ela está no centro das reclamações do segmento de tecnologia por satélite, que precisa da isenção do Fistel para que
contribua de maneira mais efetiva para fazer chegar a internet em banda larga a todas as localidades. Para dar um grande suporte na expansão desse Programa Nacional de Banda Larga e levá-lo às áreas isoladas, para aquelas populações que mais necessitam dessa tecnologia, as empresas, o segmento que atuam, né, com essa tecnologia de comunicação via satélite, precisa fundamentalmente dessa regulamentação, e eu estou muito otimista em relação à possibilidade da gente ter essa regulamentação acontecendo ainda este ano, para que a gente tenha um salto rumo àquilo que é o propósito do plano de governo. Inclusive o plano de governo da presidenta Dilma coloca isso de maneira muito clara em um parágrafo, dizendo que de 2015 a 2018 pretende fazer a universalização da internet. E essa expressão universalização, ela tem uma diferença em relação à massificação e à popularização. Porque a popularização e a massificação significa levar um número a um grande contingente de pessoas. Mas quando se fala em universalização, como está no plano de governo da presidenta Dilma, está se falando em chegar com a internet para todas as regiões e a todas as pessoas. E é muito importante ressaltar também que essa proposta é uma proposta ousada, merece todo o respeito e credibilidade, mas ela precisa ser acrescida dos passos que serão dados para que ela seja concretizada. Um dos passos importantes é a regulamentação do artigo 36 da Lei 12.715. E as outras questões que virão necessariamente com esse plano de universalização envolvem diretamente a necessidade da criação de uma Câmara Setorial envolvendo o setor de telecomunicações, de tal maneira que todos os órgãos do governo, Anatel, Telebrás, Ministério das Comunicações, juntamente com as operadoras, possam sentar periodicamente para discutir quais são os gargalos que estão impedindo que a internet de banda larga chegue a todos os municípios, como é o propósito do Plano Nacional de Banda Larga. Eu tenho, na condição de relator da Comissão de Avaliação do Plano Nacional de Banda Larga, da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, tenho ouvido diferentes segmentos. Nós fizemos uma audiência pública em Rio Branco, sendo uma capital do Norte, capital do estado do Acre, representando toda a região Norte, e também uma audiência pública em Salvador, representando todas as capitais da região Nordeste. Nós fizemos uma audiência pública, uma reunião de avaliação para ouvir quais são as impressões que a população tem a respeito do Plano Nacional de Banda Larga e dos serviços de telefonia no Brasil, e recebemos muitas críticas, fortes críticas. Ainda bem que os segmentos das operadoras e dos órgãos representativos do governo se faziam presente para se defenderem e apresentarem quais passos estão sendo dados. Mas o fato é que esse Plano Nacional de Banda Larga é uma possibilidade real de fazer com que haja inclusão digital e justiça social no Brasil, porque com a inclusão digital, com o investimento em tecnologia de informação e comunicação, é possível fazer com que o desenvolvimento econômico e social do povo brasileiro aconteça de maneira muito mais rápida. Portanto, é um investimento muito importante. E cada vez que o Estado brasileiro se atrasa em fazer esses investimentos, significa que está também postergando a possibilidade de ascensão social de milhões de brasileiros. Portanto, a internet hoje é um direito fundamental. As pessoas precisam de internet basicamente para tudo. E cada vez mais o brasileiro vai precisar de internet para todas as ações, tanto em relação à educação, quanto em relação à saúde, o acompanhamento dos serviços públicos, e também, no futuro, a gente vai ter muitos outros serviços, como hoje nós temos os serviços bancários via internet, muitos outros serviços serão realizados através da internet. E as pessoas só terão acesso a essas possibilidades se contarem com internet de boa velocidade. Então, eu participei desse 58º painel Telebrasil 2014,
e pude sentir o quanto se faz importante para nós, tanto aqui do Senado, quanto da Câmara, quanto para os gestores do Estado brasileiro que estão no governo federal, acompanharem as reflexões que são feitas e os estudos que são feitos a respeito do quanto as tecnologias de informação e comunicação podem contribuir para o desenvolvimento do Brasil. 1 milhão investido em tecnologias de comunicação e informação podem ser convertidos em 1.440.000 de rentabilidade, de retorno. Para cada milhão investido, 1,44 se transforma, se multiplica e se reverte em desenvolvimento, geração de emprego, geração de impostos, contribui para o Brasil. E isso tudo está presente num estudo feito pela consultoria, que apresentou ainda hoje no painel pela parte da manhã, do qual tive a oportunidade de participar, e, na realidade, a gente sente a importância do governo brasileiro se fazer presente nesses ambientes. A consultoria mostrou, por exemplo, no estudo de hoje, foi apresentado pela senhora Cláudia Viegas, da consultoria Luciano Coutinho Associados, mostrou que, apesar do Brasil ser a 7ª economia do mundo, ele está apenas com a 94ª posição em PIB per capita. Ele mostrou também que a posição do Brasil hoje, no ranking do Fórum Econômico Mundial, é a posição 57ª. E o Brasil, se tivesse seguido os investimentos propostos desde 2005 para essa área de tecnologia, de informação e comunicação, o Brasil poderia tranquilamente hoje estar, ao invés de estar na 57ª posição, ele poderia estar hoje na 30ª posição. E foi muito interessante esse estudo porque mostrou que os passos merecem ser dados e que a gente não tem que lamentar o que não foi feito no passado, mas a gente precisa dar os passos daqui para frente. E o estudo mostra que se de 2015 a 2022 o governo brasileiro, o Estado brasileiro, tomar a decisão correta de fazer os investimentos que devem ser feitos nessa área de tecnologia, de informação e comunicação, nós podemos tranquilamente fechar o ano de 2018, não na 57ª posição no ranking do Fórum Mundial, Econômico Mundial. Nós podemos chegar na 30ª posição. E se os investimentos se mantiverem, nós podemos chegar em 2022 na 20ª posição. E aí sim, o Brasil vai estar dando um grande salto nesse sentido. Então, a universalização proposta pela presidenta Dilma Rousseff no seu plano de governo, ela tem tudo para acontecer. Assim como aconteceu a universalização do Luz para Todos, que hoje atinge praticamente 96% das residências brasileiras. Nos últimos 12 anos, foram 3 milhões de residências atendidas pelo programa Luz para Todos, num investimento aproximado de 16 bilhões de reais. O mesmo a gente pode dizer em relação à universalização da TV aberta, que praticamente atinge hoje a todas as residências do Brasil. Isso já aconteceu, é possível acontecer também com a universalização da internet, mas para isso é preciso que todos os passos sejam desenhados e sejam dados, principalmente no que diz respeito a quais investimentos precisam ser feitos. Nesse sentido, eu defendi também, e faz parte da carta que saiu desse 58º painel da Telebrasil, eu defendi que seja instalada uma Câmara Setorial de Telecomunicações para que governo brasileiro, Ministério das Comunicações, Anatel, Telebrás e todos os órgãos reguladores e executores do governo, mais as operadoras, mais o setor da iniciativa privada que atua no mercado, devem constituir uma Câmara Setorial para ter um debate permanente sobre quais os gargalos estão pegando, quais passos precisam ser dados, o que já se avançou, para que a gente tenha internet de boa qualidade para todos os brasileiros. E isso vai beneficiar diretamente
aquelas pessoas que mais necessitam dessa tecnologia, que são as pessoas que estão nas comunidades mais isoladas. Então, com base numa interpretação muito pessoal, sem qualquer outros comentários, eu entendo que essa afirmação de universalização do acesso à internet muda completamente o paradigma de prestação de serviço de acesso à internet. Até o momento, todas as políticas públicas relacionadas ao acesso à internet tratavam apenas de popularização ou massificação do serviço. Ressalto, em especial, que este é um dos objetivos do Programa Nacional de Banda Larga, mas isto representa tão somente um esforço do governo para ampliar a oferta do serviço. Embora este esforço não seja pequeno, ele não oferece qualquer garantia de quantos nem quais cidadãos serão de fato atendidos. Portanto, esse desafio de fazer a universalização tem que vir acompanhado de um conjunto de metas devidamente especificada sobre que passos serão dados a cada ano ao longo de 2015 a 2018. A universalização, por sua vez, pressupõe que todos os brasileiros passem a ser capazes de usufruir deste serviço público, pressupõe que o serviço de acesso à internet esteja disponível em todas as residências deste país, pressupõe que os preços sejam acessíveis, pressupõe que existam padrões mínimos para a prestação do serviço, pressupõe que o Estado brasileiro se faça presente de forma mais contundente para alcançar este nobre objetivo. Em síntese, pressupõe que o modelo institucional seja bastante diferente do existente na atualidade. Mas será mesmo possível universalizar os serviços de telecomunicações no Brasil? Houve muitos avanços desde a entrada do setor privado, aqui representado pela Telebrasil. Porém, a realidade mostra que a telefonia fixa, o único serviço de telecomunicações prestado em regime público e que está sujeito às obrigações de universalização, ainda não logrou esse objetivo. Mais de 17 anos após a promulgação da Lei Geral de Telecomunicações. Pelos dados disponíveis relativos ao ano de 2013, apenas 35% dos domicílios brasileiros possuem telefone fixo, com esses dados de 2013. Então, eu pergunto novamente, será possível alcançar a universalização do acesso à internet? 2 exemplos mostram de forma inequívoca que sim. O primeiro vem dos serviços de radiodifusão. Percebe-se que, mesmo sem políticas públicas tão estruturadas, a radiodifusão está disponível em mais de 98% dos lares brasileiros, seja por meio de televisão, seja por meio do rádio. Tem cobertura ampla, abrangendo todo o território nacional, pelo uso das mais diversas tecnologias. Oferece mobilidade, tal qual a telefonia celular. As semelhanças são evidentes em relação à telefonia e a essa tecnologia de rádio e televisão. E o segundo exemplo que quero citar vem do programa Luz para Todos, um programa muito bem sucedido de universalização do serviço de energia elétrica, um dos mais ambiciosos do mundo. Em 10 anos de vigência do programa, mais de 3 milhões de famílias foram beneficiadas. Os investimentos do governo federal superaram 16 bilhões para alcançar esta meta. Ambos esses exemplos mostram que o Brasil tem capacidade, sim, de universalizar o serviço de acesso à internet. Em ambos os casos, a universalização foi possível mediante uma parceria entre o governo e empresas. Portanto, para alcançar a universalização do acesso à internet, basta colocá-la como prioridade, tanto dos governos quanto das empresas. O governo tem à sua disposição 2 instrumentos para buscar a universalização do acesso à internet. O primeiro é a coordenação do setor de telecomunicações pelo Estado. A experiência de décadas mostrou que o setor privado sozinho não consegue atender a todas as demandas da sociedade brasileira. Ele precisa da mediação dos órgãos do governo para ser mais eficiente. É preciso reduzir a sobreposição de investimento nas áreas rentáveis. É preciso também ampliar os recursos destinados às áreas carentes de infraestrutura de telecomunicações. Nesse sentido, as políticas de compartilhamento da infraestrutura promovidas pela Anatel e pelo Ministério das Comunicações
telecomunicações, desde a edição do Programa Nacional de Banda Larga, têm sido muito positivas. O Congresso Nacional também está fazendo a sua parte. O projeto de lei das antenas já foi aprovado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. Agora está novamente na pauta da Comissão de Ciência e Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, tendo o senador Walter Pinheiro como relator. Apesar dos progressos, o uso desse instrumento precisa ser aprofundado pelo governo brasileiro. Existem ainda inúmeros entraves burocráticos e regulatórios que precisam ser eliminados para que as prestadoras possam operar de forma mais eficiente. Apesar das ações de fomento à competição, vemos que a dinâmica de concentração no setor é mais rápida do que a entrada de novos participantes. É preciso também efetuar a coordenação dos programas de inclusão digital nas diferentes esferas do governo federal, estadual e municipal. Mas ainda é preciso coordenar as políticas públicas no próprio governo federal em prol da universalização do acesso à internet. As políticas de habitação e do setor elétrico, por exemplo, devem se integrar ao esforço de universalização da internet. Tudo isso traria enormes benefícios à população. O segundo instrumento do governo, importantíssimo por sinal, é o investimento público. Este investimento pode ocorrer de várias maneiras. Empréstimos como os concedidos pelo BNDES, às empresas do setor e investimentos diretos como os realizados pela Telebrás e outros órgãos do governo, desonerações fiscais como as efetuadas pelo regime especial de tributação do PNBL, da Lei 12.715, a que fiz referência aqui há pouco, e subsídios à população na forma de complementação de renda. É evidente a necessidade de investimento público para que a universalização do acesso à internet, assim como ocorreu na universalização da energia elétrica, seja uma realidade. E nós temos total interesse de que isso aconteça, porque as regiões mais isoladas do Brasil, como a Amazônia, o estado do Acre, estado que tem a honra de representar aqui nessa casa, tem todo o interesse em que haja essa universalização para que esses benefícios atinjam a todos. Existem ainda as regiões mais carentes de infraestrutura, que não serão atendidas pelo setor privado por não atenderem a critérios de rentabilidade. Existem ainda muitas famílias que não podem pagar os preços exorbitantes cobrados pelas operadoras. Por isso tudo, faz-se necessário a participação cada vez mais do governo brasileiro no sentido de que essa proposta de universalização da internet possa acontecer com todos os investimentos e todos os passos verdadeiramente sendo dados. E na finalização do 58º painel Telebrasil de 2014, foi tornada pública a Carta de Brasília de 2014, que tem os desafios do setor e as recomendações do setor para que haja maior investimento em tecnologia de informação e comunicação no Brasil. E a carta diz o seguinte: Brasil entre as 20 economias mais competitivas. Desde a privatização dos setores de telecomunicações, as políticas públicas para o setor enfatizaram corretamente a modernização e a expansão da infraestrutura de redes com competição. As prestadoras, por sua vez, promoveram uma verdadeira revolução nas telecomunicações, investindo nos últimos 16 anos quase R$500 bilhão, o que permitiu implantar no país uma das maiores infraestruturas de telecomunicações do mundo, essencial para o desenvolvimento do Brasil. E vale ressaltar que em todas as audiências públicas que nós estamos realizando, as pessoas têm questionado com veemência os investimentos. Por quê? Porque as empresas mostram os investimentos, mas as pessoas não sentem na prática a melhoria da qualidade dos serviços. E hoje ficou bem patente que, se quer mostrar eficiência, não apresente a quantidade de investimento feito, mas apresente o resultado naquilo que é a prestação de serviço cobrada pela população. O texto diz também que estamos diante agora de um novo momento, em que se faz necessário intensificar o uso das tecnologias da informação e comunicação. É isso que permitirá ao Brasil ter um ganho significativo na qualidade dos serviços públicos, melhorar sua competitividade
sociedade com uma economia mais inovadora e a inclusão de um número cada vez maior de brasileiros. Nesse sentido, a Telebrasil está propondo 30 iniciativas detalhadas no documento Projeto Brasil Digital Inovador e Competitivo 2015-2022, com contribuições aos atuais e futuros formuladores de políticas públicas e reguladores do setor. São ações que, somando esforços do setor privado e do poder público, podem fazer com que o Brasil salte da atual 57ª posição no ranking de competitividade do Fórum Econômico Mundial para a 30ª colocação em 2018 e esteja até a 22ª colocação em 2022. Assim, esse salto de qualidade poderá acontecer se as recomendações, esses 30 itens propostos pela Telebrasil, forem acatados pelos formuladores das políticas públicas do governo brasileiro no período. E eles trazem alguns aspectos que consideram fundamental. O primeiro deles é expandir serviços e aplicações de soluções completas em tecnologia de informação e comunicação que promovam o desenvolvimento econômico sustentável com bem-estar social em linha com as demandas da sociedade, registros públicos, saneamento, gestão ambiental, saúde, educação, previdência, assistência social, mobilidade urbana, segurança, valorização do patrimônio cultural, etc. 2. Promover condições para o uso pleno pela sociedade da infraestrutura de telecomunicações renovada continuamente com a otimização da aplicação de recursos públicos e privados. 3. Criar um ambiente institucional representativo que incentive investimentos com políticas públicas efetivas, segurança jurídica, intensificação do uso das parcerias público-privada, desburocratização de processos e políticas industriais que motivem a utilização das tecnologias de informação e comunicação. 4. Incentivar a formação e a capacitação profissional para as tecnologias de informação e comunicação, qualificando o capital humano de forma contínua. E 5. Estimular a inovação e o empreendedorismo, o investimento em pesquisa e desenvolvimento, assim como soluções de segurança de rede e de garantia de privacidade, a oferta de plataformas para a internet das coisas e soluções em tecnologia de informações e comunicações. O caminho que se desenha para o Brasil digital inovador e competitivo é promissor. Temos confiança na nossa capacidade de responder a políticas adequadas que permitam um ambiente sustentável à prestação dos serviços e ao investimento, estimulando a inovação, beneficiando o desenvolvimento econômico, ampliando a produtividade e promovendo uma efetiva inclusão social. Então, senhor presidente, termino aqui esse meu pronunciamento ressaltando a importância de que as candidatas que provavelmente vão estar em disputa nesse segundo turno das eleições de 2014, que elas possam conhecer quais são os conteúdos desse 58º painel da Telebrasil e principalmente as 30 recomendações que são feitas para que o Brasil dê um salto de qualidade nessa área de tecnologia, de informação e comunicação, para melhorar a acessibilidade do povo, melhorar a conectividade do povo e assim contribuir para um desenvolvimento econômico e social com maior justiça e maior equilíbrio das nossas regiões, porque do jeito que está, com incentivos apenas para alguns segmentos, que não, isso favorece apenas aquelas regiões que já são muito bem conectadas e não contribui para a conectividade das regiões que mais precisam de conexão à internet, que são aquelas regiões mais isoladas, mais deprimidas, as regiões mais pobres do Brasil. Portanto, fica, senhor presidente, essa recomendação para que os futuros gestores do Brasil olhem com muita atenção para a necessidade de incluir no nosso plano plurianual os investimentos que se fazem necessários para a área de tecnologia, de informação e comunicação. Muito obrigado, senhor presidente, era o que tinha a dizer.